Na aula de hoje, vamos trabalhar crescimento populacional e alguns conceitos importantes. Os temas serão conceitos e fatores de crescimento populacional, fatores que influenciaram o decréscimo da taxa de natalidade, fatores de redução da mortalidade, tipos de pirâmide etárias, população economicamente ativa. Conceitos e fatores do crescimento populacional. Para melhor compreensão sobre a dinâmica das populações, foram criados conceitos para medir a forma como o número de habitantes vem crescendo no mundo. E o objetivo dessa medição é para ajudar governos a elaborar políticas habitacionais e elaborar medidas futuras de ações coletivas ou mesmo individuais. Existem alguns conceitos básicos de demografia que são taxa de fecundidade, que é o número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos em nascimento. Taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorridos em um determinado local. Taxa de natalidade é o número de nascimentos que acontecem em uma determinada área. Crescimento natural ou vegetativo é o crescimento populacional de uma localidade medido a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Crescimento migratório é a taxa de crescimento de um local medida a partir da diminuição da taxa de imigração pela taxa de emigração. Crescimento populacional ou demográfico é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. E o êxodo rural, que é a migração em massa da população do campo para a cidade durante um determinado período. Fatores que influenciam o descréscimo da taxa de natalidade. Com o passar dos anos, podemos perceber que as famílias que se formam tendem a ter menos filhos. Você já deve ter percebido ou alguém te contou que antigamente as famílias tinham muito mais filhos em idade mais jovens que atualmente. No Brasil, por exemplo, em 1950, a taxa de natalidade era de 44 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Nos últimos dados coletados, essa taxa é de 14 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Isso ocorre por diversos fatores. Vou listar alguns aqui. Urbanização, utilização de métodos contraceptivos, melhoria nas condições da educação, inserção da mulher no mercado de trabalho, casamento tardio e o alto custo de criação dos filhos. Fatores da redução da mortalidade. A redução da mortalidade está muito ligada a quando determinado local tem acesso ao necessário para ter uma qualidade de vida para grande parte da sua população. Quanto mais a população tem acesso a políticas públicas, à saúde, saneamento básico, educação e a queda da mortalidade infantil, a população desse lugar terá uma expectativa de vida maior, que é o número médio de anos que a população de um local vai viver. No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida em 1960 era de 54 anos. Já atualmente, em 2017, a expectativa de vida é de 75 anos. Tipos de pirâmides etárias. Os tipos de pirâmides etárias são muito importantes para entender tudo o que foi dito até aqui, pois elas nos permitem entender em forma de dado os locais que queremos analisar. Pirâmide jovem é representada por uma base larga, indicando que a taxa de natalidade é alta, consequentemente a população é de sua maioria jovem. Já o topo é estreito, portanto a população envelhecida não tem uma grande expectativa de vida. Países subdesenvolvidos normalmente têm esse tipo de pirâmide. Com a pirâmide jovem, podemos analisar que esses países há problemas relacionados a políticas públicas. Já a pirâmide envelhecida apresenta uma base mais estreita, representando redução das taxas de fecundidade e de natalidade. Já seu topo é mais largo, em compensação aos topos das demais pirâmides, indicando redução das taxas de mortalidade e aumento da expectativa de vida, ou seja, o número de jovens é menor que o número de idosos. Países desenvolvidos apresentam esse tipo de pirâmide, permitindo analisar que em esses países há problemas como falta de mão de obra e gastos com programas para dar assistência à população idosa. Já a pirâmide adulta, que é o caso do Brasil, apresenta uma base larga com tendência à diminuição, com a redução da taxa de natalidade e o topo apresenta-se alargado, constando um aumento da expectativa de vida, e o corpo representa a população economicamente ativa. Países em desenvolvimento apresentam esse tipo de pirâmide. Isso significa que esse país está tendo uma melhoria no acesso às condições básicas, como saúde, educação e formas qualificadas para o mercado de trabalho. Agora eu vou explicar o que é população economicamente ativa. É a parte da população que está inserida no mercado de trabalho, ou que está procurando se inserir nele, para exercer atividades remuneradas.
Cada trabalhador inserido no mercado de trabalho atua em um determinado setor da economia. São divididos nos seguintes setores. Setor primário é todas as atividades produtivas envolvendo a agricultura, a pecuária e extrativismo, ou seja, que estão relacionadas à exploração dos recursos naturais e à matéria-prima, que será utilizada em outros setores da economia, que no caso é o setor secundário. O setor secundário é o setor com atividades voltadas para a indústria, produção de bens de consumo, construção civil, geração de energia, ou seja, responsável pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima que vem do setor primário. O setor terciário é o setor representado pelas atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. O setor terciário é o que mais cresceu com o passar dos anos, principalmente em países desenvolvidos e em desenvolvimentos, com a grande redução da população rural e sua migração para esses setores.